Somos a pior geração de cristão de todos os tempos. Uma geração que não gosta de ser advertida. Uma geração de cristãos que não gostam de ser repreendidos, que não gostam de ser corrigidos. Uma geração de cristãos que se vendem à política. Uma geração de cristãos que não se pode pregar contra o adultério porque muitos estão vivendo uma vida de adultério. Uma geração de cristãos que não se podem pregar contra o pecado porque muitos acham que é ser legalista, extremista, que é ser duro demais e que tem que ser com amor, que não pode porque Jesus é amor. Mas toda a Bíblia nos mostra homens de Deus que repreendiam o pecado. O próprio Cristo repreendia o pecado. Ele veio para perdoar os pecadores, mas continua sempre abominando o pecado. Mas que geração é essa nossa? Que infelizmente as pessoas ouvem a exortação, a advertência e não decidem mudar-se e entregar ao Senhor. E quando se levanta, Deus levanta um para dar uma palavra de advertência, para dar uma palavra de correção. Muitos agora questionam: o irmão Robson Júnior é duro demais. O irmão do canal Doutrinando Seta é muito agressivo no que ele fala. É impetuoso, é chamado de impetuoso as pessoas que pregam com a autoridade do Espírito Santo, as pessoas que pregam com o poder do Espírito Santo, com exortação. E infelizmente a geração de cristãos laodiceanos que vivemos são aqueles que acham que não precisam ser advertidos, porque conhecem uma verdade, porque têm a verdade, porque não perdiam um culto. Mas olha a situação hoje de cristãos que nós estamos vendo, pessoas que preferem mensagens que agradem os ouvidos, que agradem o seu coração, e não palavras que tragam transformação e abandonem o pecado. As pessoas não querem vir para a luz porque para que as suas obras não sejam mostradas, para que as suas obras não apareçam. Mas Jesus, em toda a época de cristão, até na época dos profetas, levantou homens e mulheres que chamavam o pecado pelo nome e que repreendiam o povo de Deus para que houvesse arrependimento, confissão de pecados, abandono da velha criatura. Olha que texto interessante eu quero ler para você, que se encontra aqui no livro O Grande Conflito. Em todas as gerações, Deus tem enviado os seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Em todas as gerações, Deus tem enviado os seus servos para repreender, denunciar o pecado, tanto do mundo como da igreja. E a igreja, infelizmente, tem esmurecido e está na condição de Laodiceia. Por quê? Porque não denuncia o pecado, não prega contra o pecado, não chama o pecado pelo seu nome exato. Porque muitos dentro da igreja vivem uma vida dupla, uma vida que nunca tiveram sequer uma gotinha da chuva temporã que converte os corações, nem muito menos vão ter uma gotinha da chuva serôdia, que é a que desenvolve o caráter de Cristo. Pessoas que estão dentro da igreja, mas são mortas por dentro, são sepulcros caiados. Meu irmão e minha irmã, é hora da gente despertar. Jesus está voltando e o pecado precisa ser abandonado. A mentira precisa ser abandonada. O adultério, a lascívia, a porfia, a sensualidade, a luxúria precisa ser jogada para fora de si. Olha o que é que o texto diz, continuando. Mas o povo deseja que se lhes falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. O que é que as pessoas preferem ouvir dos pregadores nos púlpitos hoje? Hoje você vai ter uma bênção, hoje você vai ter prosperidade, hoje vai chegar uma grande bênção na sua vida, haverá dias felizes, Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar aquilo, Deus vai lhe dar, Deus vai lhe dar, Deus vai lhe encher. E o verdadeiro evangelho, que é: abandone o pecado, mude de vida e se volte para Jesus, arrependa-se enquanto há tempo. A mensagem de exortação e de advertência é jogada fora e eles preferem receber
a mensagem que massageie o ego deles, que massageie os ouvidos deles. E muitos pregadores sobem nos nossos púlpitos, pregam na internet unicamente mensagens de tranquilidade, que vai haver paz, que vai haver prosperidade, e deixam de proclamar a mensagem que Deus quer, de exortação para o seu povo, para que a igreja desperte e viva uma vida de santidade. Nosso caráter não vai ser transformado quando Jesus voltar. Nosso caráter vai ser transformado hoje. Hoje, é hoje que nós precisamos ouvir a voz do Senhor e tomar uma decisão de deixar Ele transformar e moldar o nosso caráter hoje. Quando Jesus voltar, a única coisa que vai ser transformada é o corpo mortal ser transformado em um corpo imortal. Nós vamos ser revestidos de imortalidade. O que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade. Hoje, o nosso caráter precisa ser transformado. Olha o que é que diz o texto continuando o grande conflito. Muitos reformadores, ao iniciarem o seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Deus quer que o seu povo denuncie os pecados, que o seu povo pregue contra o pecado, contra o adultério, contra a pornografia, contra as drogas, contra o álcool, contra a homossexualidade. Exortando, Deus ama o pecador, mas nós precisamos falar que se as pessoas continuarem no pecado, no ato do pecado, da prostituição, da homossexualidade, da bebedice, das drogas, do adultério, da pornografia, elas vão perecer no lago de fogo. É necessário trovejar contra isso, para que as pessoas acordem, despertem e se voltem para o Senhor. Não podiam conter-se de pregar as claras afirmações das Escrituras Sagradas. Sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. Veja que interessante, eles sentiam o desejo, impulsionava dentro deles, através do Espírito Santo, de mostrar a condição da alma das pessoas se não abandonasse o pecado e o perigo que elas se encontravam. E é isso que Deus quer para a sua igreja hoje, que a gente mostre a verdadeira condição da igreja hoje, para que a gente desperte antes que seja tarde demais. As palavras que o Senhor lhes dava, eles as falavam, sem temer as consequências, e o povo era constrangido a ouvir a advertência. Queridos, eles pregavam a verdade de tal maneira que o povo era constrangido a ouvir, causava constrangimento, mas eles ouviam a advertência. O amor de Deus tem que nos constranger, nós temos que sentir o peso do pecado e abandonar rapidamente, desesperadamente, o pecado e se voltar para o Senhor, que é rico em perdoar. E Ele nos purificará de toda a injustiça e de todo o pecado se chegarmos a Ele com um coração contrito. Não podemos hoje na igreja de Laodiceia, no período de Laodiceia, pregar que uma mulher deve se vestir decentemente, porque as mulheres querem se vestir de maneira sensual, mostrando partes do seu corpo que era para ser mostrado exclusivamente e unicamente ao seu esposo. Não se pode pregar na igreja contra a falsa alimentação, que o povo hoje não quer ter uma alimentação saudável, quer comer de tudo. Não se pode pregar contra a glutonaria e pregar que uma má alimentação é pecado, porque as pessoas querem comer de tudo, querem seguir o seu próprio apetite, o seu próprio estômago. É hora do povo de Deus despertar. Continuando, olha o que aqui Ellen White diz aqui. Livre educação. A maior necessidade do mundo é de homens. Homens que se não se comprem, nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever
como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. A maior necessidade hoje é de homens que não se compram, homens que não se vendam, homens que sejam retos de coração e que não tenham medo de chamar o pecado pelo seu nome exato. Deus quer levantar você que está assistindo esse vídeo e a mim, como pessoas que não tenham medo de chamar o pecado pelo seu nome exato, pessoas que busquem a santidade, que busquem ser transformado pelo poder regenerador de Cristo, pela lavagem regeneradora do Espírito Santo de Deus. Precisamos hoje sermos como João Batista, sermos como Ezequiel e sermos como Jeremias. Eu queria citar para você agora o exemplo de Jeremias. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Entretanto, Jeremias capítulo 1, versículo 7. Entretanto, o Senhor me orientou, não alegues. Entretanto, o Senhor me orientou, não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Verso 16. Pronunciai contra eles os meus julgamentos por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso a outras divindades e adoraram ídolos feitos por suas próprias mãos. Deus chamou Jeremias para denunciar o pecado da nação, para mostrar que se eles não se arrependessem, seriam levados cativos. Deus quer levantar você e a mim como levantou a Jeremias. E olhe só o que é que Jeremias fazia. Denunciava o pecado da nação, o pecado da humanidade, o pecado da igreja, o pecado dos líderes religiosos, o pecado de todos, para que o povo se voltasse para o Senhor. Olhe só que interessante, diz o Espírito de profecia. E recebereis poder, meditação matinal, página 269. O Senhor deu a Jeremias uma mensagem de repreensão para o seu povo, acusando-os de contínua rejeição do conselho de Deus, dizendo: a mim, porém, que, começando de madrugada, vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. O Senhor usou Jeremias com uma mensagem de repreensão para o seu povo, uma mensagem de acusação contínua contra a rejeição do povo para com o Senhor. Nós temos que também se deixar ser levado pelo Senhor, usado pelo Senhor para pregar uma mensagem de repreensão para o povo laodiceano hoje. Deus quer levantar homens e mulheres que não tenham medo de pregar, não tenham medo de denunciar os erros e os pecados, porque muitas igrejas já pregam aí sobre o amor de Deus, sobre isso e aquilo, e você veja a situação. O joio está sendo implantado enquanto a igreja dorme. Veja que na parábola, enquanto os trabalhadores dormiam, veio o inimigo e implantou o joio. E hoje, enquanto a igreja está morna, dormindo, o diabo tem colocado o joio no meio dela. Despertemos, acordemos para proclamar a mensagem dos 3 anjos, a mensagem de advertência. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Que Deus nos levante para denunciar o pecado deste mundo de trevas. É hora do cristão pregar contra a corrupção, contra o pecado, o adultério, a homossexualidade, e mostrar ao povo que já estamos no fim do tempo do fim. É hora de despertarmos. Chega de mensagens de blá blá blá, chega de mensagens de que Davi matou Golias, você pode matar as dificuldades da vida e ser um homem próspero, um homem grande, um homem vencedor, um homem... Mensagens de autoajuda dos nossos púlpitos. Chega, é hora de pregar e trovejar contra o pecado, para que o povo se volte para o Senhor, para que o povo viva uma vida de santidade e se prepare para o decreto dominical. Seja despertado pela chuva serôdia, pois se não recebermos a chuva serôdia hoje, não vamos estar prontos para
a grande angústia que está diante de nós, que é o decreto dominical. E não vamos estar de pé quando Jesus voltar. Haverá uma classe de pessoas que vai dizer: Senhor, em teu nome profetizei, curei, expulsei demônios. E Cristo vai olhar e dizer para eles: apartai-vos de mim, não vos conheço, vocês viveram na iniquidade. Porque mensagens de alta ajuda, mensagens fracas, mensagens sem advertência, mensagens sem o Espírito Santo de Deus. Despertai, ó Igreja do Senhor, pois o noivo se aproxima. Que Deus abençoe você, a sua família. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre mim. Nos dê um espírito de ousadia e não um espírito de covardia. Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Vamos fazer uma breve oração. Ó Senhor Deus da glória, Deus Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus, nos concede o teu Espírito Santo. Lava-nos, ó Deus, pelo sangue de Jesus, nos dá a mente e o caráter de Jesus, nos dá, Senhor, vontade, sede e fome da Tua palavra diariamente e nos ajude a viver em comunhão contigo, em santidade, assim como o Senhor deseja. Nos ajude a ser santo aos Teus olhos e não aos nossos próprios olhos. Abate, Senhor, nosso orgulho, a nossa soberba e nos faz homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de caráter que não se vendam e não se comprem, mas que sejam a imagem e semelhança do Teu Filho amado Jesus. Continue conosco e desperta a Tua igreja para o tempo que estamos vivendo. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Meu querido irmão, que Deus abençoe você. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.